Vamos conversar sobre cirurgia do câncer de pele. Eu trouxe aqui uma especialista nesse assunto, a doutora Fernanda. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Tudo bem, Tudo Mari? ótimo, muito bom te Boa receber. tarde. Igualmente, um prazer estar aqui. Fê, quando a gente pensa numa cirurgia do câncer de pele, primeiro eu queria entender o que é um câncer de pele. Então, a gente tem dois tipos principais, né, de câncer de pele, que é o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum no Brasil, né, e principalmente aqui no Sul também tem uma incidência muito alta de câncer de pele não melanoma, e a gente tem o câncer de pele melanoma. Então, nem todo câncer de pele é aquele câncer que a gente conhece mais clássico, né, que é quando vem na cabeça, a gente pensa no câncer de pele, a gente pensa no melanoma, que é o tipo mais grave, né, de câncer de pele, que é aquele câncer de pele que aparece como uma pinta escura, né? Então esse é o mais grave e é o que chama mais atenção. Mas muita gente não sabe que algumas pequenas lesões que parecem feridinhas, às vezes, que é uma ferida que não cicatriza, ou alguma lesão que sangra, também é um câncer de pele, que é o tipo mais comum, que é o câncer de pele não melanoma, que é o câncer de pele, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são os tipos mais comuns. Então, eles podem aparecer como uma bolinha, às vezes, na pele, uma bolinha rosa, ou uma ferida, uma feridinha que nunca cicatriza, que forma uma casquinha, e depois essa casquinha sai, e aí essa ferida fica meses ali do mesmo jeito, e muita gente não sabe que isso também pode ser um câncer de pele, né? É verdade. Como que a gente faz esse diagnóstico? Certo. Então, o que é o principal, né, é a pessoa ter um acompanhamento, pelo menos uma vez na vida e uma vez por ano, fazer uma consulta com o dermatologista, né, clínico, que vai rastrear essas lesões de pele. Mas, além disso, as pessoas em casa também conseguem cuidar, né, e tem alguns sinais que a pessoa pode cuidar em casa, que pode levantar a suspeita de câncer de pele. Então, por exemplo, uma ferida que não cicatriza, uma lesão que sangra ou que aumenta de tamanho, muda de aspecto, deve acender o alerta, né? E a gente também tem uma regra que é o ABCD do melanoma, que daí é para o outro tipo de câncer de pele, né? Que é o melanoma, que é o mais agressivo. A gente tem o ABCD do melanoma. Então, o A é de assimetria, então uma ferida assimétrica. O B de bordos elevados. O C de colorações diferentes, então uma lesão de pele ali que é marrom, tem alguns pontos pretos, pode ter uma coloração azul. E depois D de diâmetro, né? Então, um diâmetro maior do que 6 milímetros também é considerado suspeito. E o E de evolução. Então, se tu tem uma lesão de pele, pode até ser de nascença, por exemplo, uma pintinha, e ela começa a aumentar de tamanho, né? Sangrar ou mudar de aspecto, deve acender o alerta, e aí, nesses casos, tem que procurar o médico para avaliar. Perfeito. E quando a gente pensa em tratamento, o que nós Certo. temos de tratamento? Então, o principal tipo de tratamento para o câncer de pele é a cirurgia, né? E é aí que entra o meu trabalho. Então, na cirurgia dermatológica, a gente começa, né? A gente precisa confirmar o diagnóstico. Então, a gente confirma o diagnóstico através de uma biópsia, que aí, em alguns casos, a gente vai tirar um pedacinho da pele, um pedacinho da lesão, ou às vezes retira a lesão inteira, vai depender do subtipo, né? E da indicação para isso. Mas a gente faz uma biópsia de pele para ter certeza do diagnóstico. No momento que a gente tem a certeza do diagnóstico, aí a gente tem que fazer uma cirurgia para remover. Então, a cirurgia é o tratamento padrão ouro, digamos, né, do câncer de pele. Existem outros tipos de tratamento, mas geralmente não é a primeira linha, não é a primeira escolha. Então, a cirurgia é o primeiro passo para o tratamento. Perfeito. E aí a pessoa faz a cirurgia, não tem mais nenhum tratamento pós-cirúrgico, creme, enfim, algum medicamento, como que é depois que a pessoa faz a cirurgia? Certo. Geralmente, então, nesse câncer de pele não melanoma, que eu te falei que é o mais prevalente, né, na nossa população, geralmente só a cirurgia é o suficiente. Então, o que acontece é, às vezes, a gente precisa de mais de uma cirurgia. A gente faz a primeira cirurgia, coloca margens e, às vezes, é preciso tirar mais um pedaço de pele saudável ao redor. Então, a gente precisa aumentar a margem cirúrgica. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque quanto maior esse câncer de pele fica, mais pele saudável a pessoa vai perder, né? Então, dependendo do local, às vezes pode ser bem complicado, às vezes é no rosto, às vezes precisa de uma cirurgia reparadora, né?
para reconstruir, precisa fazer um retalho, precisa fazer um enxerto no local dessa cirurgia. Mas, por exemplo, quando é um melanoma, né, que é um tumor de pele mais complexo, daí às vezes pode ser preciso um tratamento complementar, né? Então, às vezes uma cirurgia de linfadenectomia, né, fazer uma biópsia de linfonodo, às vezes precisa associar aí uma radioterapia, às vezes em alguns tipos de câncer de pele, quimioterapia, mas isso é mais raro. Geralmente, só o tratamento cirúrgico é capaz de resolver o problema. E existe um pré e pós-operatório? Com certeza, a gente nunca vai para a cirurgia sem um pré-operatório, né? Então, no pré-operatório, a gente avalia se o paciente tem algum problema de saúde, se tem algum problema de coagulação, então a gente pede exames de sangue. Se for fazer no hospital uma cirurgia maior, né, a gente às vezes precisa, dependendo da idade do paciente, pedir outros tipos de exame, como eletrocardiograma, para ver se o paciente tem algum problema no coração, por exemplo, porque às vezes esses procedimentos, a maioria das vezes podem ser feitos com anestesia local, mas dependendo da extensão do câncer de pele, né, pode ser necessário a anestesia geral também. Então, por isso, às vezes, o pré-operatório tem que ser feito até com anestesista, né, no hospital. E pensando num pós? E no pós-operatório, a gente sempre marca para retirada de pontos, né, geralmente em 15 dias, e a gente faz um acompanhamento dessa cirurgia, né, então 1 mês depois, geralmente a gente revisa, e depois 3 a 6 meses a gente vê para ver a recuperação, né, acompanhar a cicatrização, e a gente também recomenda, como eu sou cirurgiã, né, eu sempre recomendo também que os pacientes sigam o acompanhamento com o dermatologista clínico para acompanhar se não vai ter recidiva, né, ou seja, se esse câncer de pele não pode voltar, porque sempre pode voltar no mesmo local, ou às vezes quem tem um câncer de pele pode ter outros. Então ele deve seguir sempre o acompanhamento com o dermatologista. Entendi, adorei. Obrigada por tantas informações maravilhosas. Espero que você tenha gostado também. Se ficou com alguma dúvida, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digita lá a doutora Fernanda Osório, conversa com ela, porque aqui a gente compartilha algumas informações, mas nada substitui uma boa avaliação, né, doutora? Exatamente. Aí já marca a tua consulta, garante lá todas as dúvidas esclarecidas com uma profissional altamente capacitada. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Mari, um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Sorriso e autoestima. Vamos conversar com uma especialista nesse assunto? Eu trouxe aqui a doutora Isa, nossa dentista, que o idioma dela é cuidar do sorrir. Vamos ver se ela avalia o meu, se ela acha que eu preciso melhorar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como o sorriso afeta na autoestima das mães, das mulheres, né? Isa, bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Muito bom te receber para falar sobre esse assunto, porque muitas mães acabam se deixando de lado. E o sorriso, ele é o nosso cartão de visitas, né? É quando a gente sorri, a primeira coisa que as pessoas olham. Então, eu queria entender um pouquinho sobre essa relação aí. Sorrir, autoestima. Perfeito. Isso é uma queixa muito comum que eu tenho no consultório, de muitas mães que às vezes, logo depois de ter o filho, ou até anos depois, com filhos já maiores, 20 e poucos, 30 e poucos anos, que é às vezes o momento que os filhos já estão financeiramente mais estáveis, independentes, e aí a mãe pensa em si mesma, né, nela mesma, e pensa que ela tem que voltar a se cuidar. Claro que isso não é só questão do sorriso em si, mas às vezes voltar para um treino, uma academia, cuidar do cabelo, cuidar da pele, enfim, não só procedimentos estéticos em si, né? Mas o sorriso é uma coisa que muitas vezes interfere em a gente ter vontade de sorrir ou sorrir para fotos. E é uma coisa bem importante que depois da gente fazer o procedimento, seja lentes, facetas, alguma, né, coisa mais estética assim, elas voltam a se gostar mais, se olhar no espelho com mais carinho, né? E assim elas também cuidam melhor dos seus filhos também, né? Que a gente, estando bem com a gente mesmo, eu acho que a gente consegue passar isso para as outras pessoas ao nosso redor. É verdade. E é aquilo também que fala que o cérebro interpreta que a gente tá feliz, né? Então a gente tem que estar sempre sorrindo pro cérebro ver que a gente tá feliz, né? Ô Isa, quando a gente pensa nesses procedimentos estéticos voltados pro sorriso, o que nós temos hoje? Então, hoje a gente tem... Eu trabalho principalmente com lentes de resina e de porcelana. São 2 materiais diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, que seria
melhorar a estética dos dentes. Então, pessoas que às vezes se incomodam com dentes pequenos, ou espacinhos entre os dentes, ou tem algum desgaste, seja por bruxismo, ou algum outro tipo de desgaste que vem ocorrendo ao longo da vida, a gente consegue fazer com as lentes de cerâmica ou de resina. E como que acontece essa avaliação? Quando o paciente vai até você, como que vem cheio de ideias, de sonhos, e aí como que é até chegar no sorriso perfeito? Sim. Eu sempre faço primeiro uma anamnese, que seriam aquelas perguntinhas também sobre saúde geral, saúde bucal, que é o mais importante também, a saúde antes da estética. E aí, eu sempre pergunto o que a pessoa se incomoda, por que ela veio me procurar, né? Eu nunca vou chegar apontando alguma coisa, um defeito numa pessoa, né? Então, ela vem com alguma queixa já estabelecida, ou muitas vezes ela ainda não sabe o que ela se incomoda, mas ela quer uma opinião do que ela poderia melhorar no sorriso. Então, eu faço essa avaliação inicial com fotos. A gente também consegue fazer, já na primeira consulta, um teste com as resinas, para ver como vai ficar no sorriso do paciente, se ele gosta ou não. Claro que não fica exatamente a mesma coisa de como vai ficar quando a gente fizer o tratamento de verdade, né? Mas já dá para ter uma noção, assim, de tamanho, de formato, se é isso que realmente vai solucionar o caso daquela pessoa, para ela ficar mais segura do tratamento, né? Às vezes, quando é a primeira vez que a gente vai modificar alguma coisa, a gente fica com aquele receio. Será que vai ficar bom? Será que faz sentido e vale a pena? Será que é isso que vai fazer solucionar o meu problema? Então, é bem importante essa parte desse teste para o planejamento, para depois sim a gente conseguir realizar o procedimento. Quando a gente pensa nesse procedimento, é um procedimento muito demorado, claro que depende, porque tem a quantidade de facetas, né? Mas como que geralmente acontece? Isso, geralmente a gente faz primeiro a parte de limpeza, um clareamento também antes. Não precisa necessariamente ser feito o clareamento, mas na maioria das vezes a gente faz para deixar um sorriso com um brilho melhor, enfim. E aí é avaliado quantas lentes a gente faria. Então, tem casos de uma lente só, tem casos de 10 dentes, tem casos de 20 dentes. E aí isso interfere bastante no tempo, né, de tratamento. Tem casos que a gente fica, às vezes, 2 consultas de mais ou menos umas 4 horas para terminar tudo, às vezes até mais. Então, é um procedimento bem demorado, porque é um procedimento bem artesanal mesmo, assim, né, de construindo um dente, é como se fosse uma massinha, né, a resina, e a gente vai construindo em cima do dente do paciente. E o olhinho brilha quando fala, porque é algo bem artístico. É, isso mesmo. Que legal. E aí, depois que foi concluído todo o procedimento, o sorrisão tá lá, brilhando, maravilhoso, como que é a manutenção? Então, a manutenção, se a gente for pensar nas lentes de resina, a gente sempre indica fazer uma limpeza geral, né, de todos os dentes a cada 6 meses, que é o que a gente faz também em dentes naturais. E daí, na manutenção, a gente faz também o polimento dessas resinas, que é passar várias borrachinhas de polimento para manter essas resinas mais lisinhas e brilhosas e ficarem bonitas por mais tempo. Porque com o tempo, até com a própria escovação, alimentação que a gente tem diariamente, as resinas vão criando como se fossem umas microfissuras, assim, que a gente não vê olho nu, mas que fazem com que elas impregnem mais pigmentos. Então, a gente mantendo elas lisinhas, a gente mantém elas também mais bonitas e mais claras por mais tempo. A gente falou sobre a manutenção, mas como que é os cuidados, como que são, né? Os cuidados diários. Sim, isso é bem importante, porque se a gente for pensar nas resinas também, ela tende a pigmentar um pouco mais com o tempo. Então, a gente tem que pensar, sempre não precisa parar de tomar, né, fazer a alimentação que a pessoa já tem o costume, por exemplo, café, que é uma coisa que quase todo mundo tem hábito de tomar, né? Então, sempre bom, logo depois de tomar um café preto, por exemplo, tomar uma água logo em seguida, ou depois de um vinho tinto, chocolate, coisas que são mais pigmentadas. Sempre manter uma higiene muito boa, então escovação, fio dental, muito importante também. E evitar de morder coisas muito duras com os dentes da frente, ou abrir coisas, né, por exemplo, durex, sachêzinho de ketchup, essas coisas assim. Sempre bom evitar de abrir com os dentes, porque as resinas, a gente sabe que elas são menos resistentes que o nosso dente natural. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior com isso. Já nas cerâmicas, que é um material mais resistente, aí a gente não tem tanto esses cuidados, assim, tanto em relação a coisas mais pigmentadas, porque ele é um material mais liso e ele não vai impregnar pigmentos, e também com alimentação mais dura, assim, também muito, muito raro de acontecer alguma quebra, fratura, enfim.
Que interessante, né? Então a gente tem 2 opções de materiais e entender um pouco sobre esse assunto é bem legal e como isso pode mudar na autoestima das mães, né? Sim, Impactar muito. de uma forma tão positiva. Então, se você é mamãe, se você tá querendo dar uma mexida no seu sorriso para realmente mudar essa questão da sua autoestima, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá o Instagram da doutora Isa, digita lá o arroba dela, como é que é o arroba? Doutora Isabela Romsani. E lá você marca sua consulta, conversa direto com ela e tira do papel esse sonho antigo aí de ter um sorriso maravilhoso, né, doutora? Vai ser um prazer. Obrigada, até a próxima! Muito obrigada também. Culpa, vergonha, você sente? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com a nossa psicóloga Ronise e entender um pouco mais sobre esse tema. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Sempre bom te receber e abordar esses temas que são tão importantes e recorrentes. Então, quando a gente pensa em culpa, em vergonha, é bem comum a gente ouvir as pessoas falarem sobre isso, né? E como que a gente trata isso? Porque a culpa, ela vai te acompanhando e ela vai te consumindo. Então chega um momento que tu precisa te posicionar e dizer, chega, eu não quero mais sentir essa culpa, né? Com certeza, porque são sentimentos que acabam fazendo com que a gente não fique bem. Então, o primeiro passo é diferenciar. A culpa, ela diz respeito a um comportamento e a vergonha diz respeito a algo que eu sou. Então, eu preciso fazer essa diferença, né? Quando eu sinto a culpa, eu preciso buscar se realmente eu tenho responsabilidade naquilo que eu estou percebendo, se a responsabilidade é minha, e se realmente eu tiver responsabilidade, a culpa ela pode ser até positiva, porque é uma forma de eu reparar aquilo que aconteceu, se eu fiz um dano a alguém, se a responsabilidade realmente é minha, é uma maneira de eu conseguir reparar o que aconteceu, pedindo desculpas ou fazendo algo a mais. A vergonha, ela já é algo um pouco mais sério, porque ela traz uma crença negativa, muito negativa, autorreferente. Então, deixa de ser eu fiz algo errado com a culpa e passa a ser eu sou errada. Eu não estou bem como sou, eu sou inadequada. Então, a vergonha, ela é algo muito mais sério, né? Porque o que nos aconteceu não significa que isso faz parte do nosso presente. Então, a gente sempre pode ressignificar o que nos aconteceu para não estar transformando isso numa crença negativa, autorreferente e trazendo a vergonha. A vergonha, ela é perigosa, ela é algo muito sério, porque ela normalmente ela cresce no silêncio, no isolamento. Quando a pessoa consegue encontrar uma relação de confiança aonde ela se sente não julgada e segura para falar sobre o que lhe aconteceu, ela começa a perceber que essa vergonha não precisa mais fazer parte da vida dela. Aconteceu, sim, mas ela não pode responder por isso agora. Ela não é inadequada porque aconteceu algo ruim. E muitas pessoas levam uma vida inteira para trabalhar esses sentimentos, essas emoções, essas crenças. E eu penso que perdem muito tempo da vida sofrendo, porque sentir vergonha te limita, te faz perder muitas oportunidades. A culpa, ela vai te consumindo, vai te torturando. E existem várias formas de trabalhar e tratar. E com a técnica que tu usa, o EMDR, é possível trabalhar, né? Com certeza, o MDR trabalha muito bem com emoções negativas, com culpa, vergonha. Essas emoções, elas podem realmente estar ligadas a traumas, a situações difíceis que nós passamos na vida. Então, com o MDR é uma oportunidade de reprocessar o que nos aconteceu para que o nosso presente não seja comandado por algo do passado que não faz mais sentido no agora. Como o passado não trabalhado e não tratado pode afetar o presente e o futuro, né?
Com certeza. E enquanto a gente não trata, as situações começam a se repetir, porque é uma forma do cérebro tentar processar aquilo que não está processado. Né? A gente traz situações, sentimentos negativos até de outras gerações. A gente acaba repetindo, sabe? Se você, vou dar um exemplo, se você pegar, todos nós já ouvimos falar que a pessoa tem determinado comportamento, por exemplo, é uma pessoa abusiva. O pai dela também foi abusivo, o avô dela também foi abusivo, e assim sucessivamente. Então, por quê? O que acontece? É como se isso fosse transmitido entre gerações, porque o cérebro está pedindo um processamento. Então, enquanto não processa, as situações acabam se repetindo, porque o cérebro, ele busca saúde, ele busca se livrar do que aconteceu e foi negativo e não faz mais sentido no hoje. E quando o paciente vai até você com essas situações, né, de vergonha, de culpa, quantas sessões geralmente já começa a ver mudança, já começa a trazer essa libertação desses sentimentos? Essa é uma curiosidade que todo mundo tem. Assim, a terapia MDR, ela é muito diferenciada na psicologia por ser muito objetiva. Então, ela é feita em 8 fases. A primeira fase é a história clínica, onde eu busco saber a história daquele paciente. A segunda fase é a preparação, onde eu faço instalação de redes de memória positivas, porque isso vai ajudar com que o paciente se sinta melhor no dia a dia e vai ajudar com que ele processe melhor e mais rápido também durante as sessões. A terceira fase, e aí junto a isso eu já monto um plano de tratamento e nós vamos para a terceira fase, aonde eu vou selecionar um alvo desse plano de tratamento. Alvo do plano de tratamento são eventos, são situações que a pessoa viveu no passado e tem ligação com o sintoma do presente. Então, eu vou buscar na fase 3 um alvo, uma situação vivida no passado. Por exemplo, pode estar relacionada a culpa ou vergonha, se o sintoma da pessoa hoje é culpa ou vergonha. Junto com essa situação, eu vou buscar a crença negativa autorreferente, né? Que pode ser várias, pode ser eu sou vergonhosa, eu não estou bem como sou, eu sou inadequada, eu faço tudo errado, tudo é minha culpa. Então, a crença negativa, a gente fala que ela sempre tem que ser mentirosa para ser verdadeira, porque o cérebro só aceita processar o que é verdade. Então, eu tenho que escolher muito bem uma crença negativa. Eu não, né? Eu tenho que ajudar o meu paciente a selecionar o que realmente nos piores momentos ele pensa de si mesmo que seja negativo. A crença negativa, por que ela não é verdadeira? Porque ela é mentira que o trauma nos contou. Então, eu posso ter sofrido uma situação na infância que eu tenha sentido muita culpa e muita vergonha, e isso faça com que hoje eu ache algo de muito negativo de mim que não tem mais sentido, mas eu tenho aquilo ali internalizado. Eu sou uma vergonha, eu não sou competente, tudo é minha culpa. Então, a gente seleciona essa crença negativa, a emoção ligada a esse evento do passado, a sensação física, porque o trauma, ele normalmente deixa uma sensação no corpo, o nível de perturbação, o quanto incomoda, que isso é muito importante, porque, como eu falei, a MDR é muito objetivo, então a gente está medindo o nível de perturbação o tempo todo. Eu sei que esse alvo está sem perturbação quando o meu paciente passa a ter um nível de perturbação 0. Normalmente ele começa em 10. E então eu faço isso na fase 3, fase 4 a gente faz o processamento através da estimulação bilateral cerebral. Fase 5 a gente faz a instalação da crença positiva, que é onde eu troco aquela negativa que eu tinha por uma positiva, que é verdadeira. Essa também eu vou medindo até ela se tornar totalmente verdadeira. E aí eu vou para a fase 7, onde já é a finalização, e fase 8 é a reavaliação. Aí você me perguntou quantas sessões acontece tudo isso. Eu já atendi casos que foi em uma, mas a maioria das vezes é mais sessões. Por quê? Porque depende do cérebro do paciente. Tem cérebros que processam muito rápido e tem cérebros que processam mais devagar. Tem pessoas que passaram muitas situações difíceis, então eu vou ter muito mais alvos para processar. Tem pessoas que passaram por poucas, que é um evento único, então acaba sendo menor o número de sessões.
Perfeito, adorei. Obrigada por compartilhar tanta informação e até a próxima. Obrigada a você e até a próxima. Vamos falar sobre deficiência de ferro? Eu trouxe aqui uma especialista nesse assunto para tirar todas as dúvidas que nós temos sobre esse tema. A doutora Augustina, ela é hematologista pediátrica e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Que bom te receber aqui para falar sobre um tema que é bem recorrente no consultório da Hemato, não é? Não, realmente muito recorrente mesmo, e todo dia. Quando a gente fala numa deficiência de ferro, o que que é? Como que a gente descobre que uma criança tem deficiência de ferro? Então, é uma coisa bem importante para os pais estarem atentos, porque no início essa deficiência de ferro pode até não estar dando sinais. Quando ela dá sinais, realmente já estamos presentes nos quadros que são bem mais avançados, né? Então, é importante já começar desde o início cuidando, né, os fatores que podem levar a essa deficiência de ferro, né? Quando a gente pensa em sinais, quais sinais que a gente pode ajudar os pais a interpretarem para cogitar essa deficiência? Bom, eu acho que realmente o mais importante que vai acender o alerta antes dos sinais, sintomas que a criança vai ter, é pensar, meu filho não está comendo bem. Então, acho que não está comendo em quantidades suficientes e também a variedade. Eu acho que o que mais importante é a variedade de alimentos, né? Então, principalmente carnes, né? Vísceras, que muita criança não gosta, muitos pais não gostam, e portanto, né, a gente até falou hoje mais cedo, né, que os pais não gostam, então não dão para as crianças. Também, não frutas, folhas verdes, escuras, brócolis, esse tipo de alimentos que muitas vezes não são incluídos na alimentação. Então, esse é o primeiro, eles não estão comendo muito em quantidade ou muito em variedade, eu já tenho que ficar atento a isso. E depois, quando já essa deficiência de ferro começa a se instalar mais, a gente pode ver falta de atenção, irritabilidade, alterações do sono, muitas vezes que a gente fala, poxa, essa criança não está dormindo bem, ou dormia bem e não dorme bem mais. Então, isso também pode ser sinais de deficiência de ferro. Muito avançado, problemas no crescimento e no desenvolvimento. Quando a gente descobre, geralmente através do exame de rotina que o pediatra faz, eu gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes as famílias acabam deixando e não deu para fazer agora, a gente viajou, enfim. Como é importante a gente estar com esses exames em dia, né, doutora? Com certeza. Principalmente, e voltando em uma coisa que eu falo muito e volto a falar, principalmente crianças que não estão comendo bem. Existe essa rotina do exame de rotina mesmo, quando a criança chega nos 12 meses de vida, no aninho. Isso, hoje em dia, tem pediatras e tem médicos que não praticam mais por orientações de protocolos novos. E eu acho ok. Porém, ok, dependendo qual criança. Se seu filho não está comendo bem, você acha que não está tendo uma variedade suficiente, eu não recomendo realmente pular esses exames de rotina. Já crianças que estão bem, que você sabe que acompanha realmente direitinho com o pediatra, o crescimento, a alimentação, nesses casos a gente pode até ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas teve a dúvida, é muito importante fazer esse exame para descobrir se tem deficiência de ferro. Uma vez que a gente descobre essa deficiência, como que se trata? O que vem pela frente? Tá. Ajustar a alimentação. E, principalmente, a gente é obrigado a fazer reposição de ferro, tá? Sempre é com seu pediatra ou hematologista pediátrico. E vamos fazer um tipo de reposição que seja melhor para aquela criança. Existe sempre aquele mito que os pais sabem de ferro uma gotinha por cada quilo de peso. Não é bem assim, isso é bem perigoso de fazer. Eu recebo muito paciente no consultório que vem dizendo, não deu certo, meu filho está tomando ferro e não deu certo. E às vezes eu analiso e às vezes era só um ajuste de dose, um ajuste do tipo do ferro. Temos muitos tipos de ferro que a gente pode manipular de maneiras diferentes. Pode comprar na farmácia, crianças mais velhas às vezes toleram bem tomar comprimidos, outras crianças gotinhas. Até hoje em dia, uma coisa que não se usa muito é ter um chocolate com ferro, dá para fazer, tá? Então, o tratamento é bem artesanal, bem personalizado para cada caso e cada família. O ferro, ele não é uma medicação que
faz parte ali do cronograma, que nem a vitamina D, enfim, algumas vitaminas que é obrigatório até o primeiro, segundo ano de vida? Ele faz. Isso vai depender da idade do paciente, do peso do nascimento, da idade do nascimento. A gente sabe que tem crianças que são prematuras, né? Isso também muitas vezes é relacionado com o peso da criança, né? Crianças prematuras tendem a ser menores. Então, é diferente na idade que eu vou começar o ferro. É realmente uma coisa um pouquinho longa de explicar, mas sempre ficar atento que idade seu filho nasceu, idade gestacional, né? Quantas semanas ele tinha quando nasceu, e o peso, menos de 1 quilo, mais de 2 quilos. Isso vai dizer quando que a gente precisa. Tem crianças que precisam começar a ferro logo com 30 dias de nascimento. E de um modo geral, a grande maioria das crianças que nasceram termo com peso bom, geralmente é indicado a partir de 6 meses de idade começar a fazer uma reposição de ferro. Tem pediatras ou hematologistas que vão pedir para fazer uma dose personalizada, e tem protocolos novos que falam que a gente faz uma dose padrão para todo mundo. O ideal é manter até os 2 anos de vida. Protocolos novos falam que, às vezes, até a gente faz uma pausa, começa de novo com 1 ano e para com 1 ano e meio. Mas de um modo geral, com 1 ano com 15 meses, mais ou menos. Mas de um modo geral, o que a gente tem que lembrar é: toda criança, a partir de 6 meses, precisa fazer reposição de ferro. Mesmo meu filho come super bem, precisa. Porque fisiologicamente, né, isso é naturalmente o corpo mesmo da criança, ele nasce com bastante estoque de ferro da mãe. E daí começa a cair. Então, principalmente entre os 6 meses e 1 ano, ele cai muito. Então, mesmo que coma super bem mesmo, é muito importante fazer essa reposição de ferro. Perfeito. E uma pergunta, a gente consegue evitar essa deficiência de ferro? Então, além da alimentação e com a suplementação. Por isso que eu digo, eu sempre me encontro, tenho meus filhos que comem super bem, eles tomam o ferro deles todos os dias. Mas o cocô vai ficar preto? Vai. Mas pode deixar o cocô um pouquinho mais, ou mais mole ou mais duro? Vai. Mas o risco de a gente ter uma deficiência de ferro e afetar o desenvolvimento, às vezes irreversivelmente, é muito pior do que ficar com cocô preto, né? Eu adorei. Obrigada por dividir todas essas informações conosco e até uma próxima. Até. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, se ficou com alguma dúvida, porque eu sempre falo que nada dispensa uma boa avaliação. Então, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá o @ da doutora Augustina e já marca consulta e tira todas as dúvidas com ela. Obrigada, até a próxima. De nada. Será que é possível uma mulher envelhecer de forma saudável e feliz? Eu trouxe a nossa psicóloga para entender um pouco desse processo e compartilhar algumas informações com você. Bem-vinda novamente. Obrigada. Esse tema é muito interessante porque é algo que todas nós mulheres vamos passar, todas envelheceremos, é o ciclo da vida, mas a gente sabe que existe uma cobrança muito grande em relação ao envelhecimento. Muitas mulheres não aceitam que vão envelhecer, enfim. E eu queria entender um pouco sobre isso, como que seria um envelhecimento saudável e feliz. É um tema que gera muitas reflexões, né? Porque, como tu disse, faz parte do ciclo da vida e todos, se tudo der certo, envelheceremos, né? Envelhecer de uma forma saudável é uma escolha. Então, você precisa se preparar para envelhecer de uma forma saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E essas escolhas, elas vão desde como que você lida com a própria vida, com seus objetivos, com as pessoas à sua volta, as escolhas dos relacionamentos. Então, envelhecer saudável também tem a ver com a questão de se conhecer. O que é importante para mim? O que eu quero para minha vida? E quando a gente é criança, a gente ouve lá, né? O que você quer ser quando crescer? E agora, dependendo da fase que você está, ou desde sempre, você também pode se perguntar: o que eu quero ser quando eu envelhecer? Quem eu quero ser quando eu estiver mais velha? Né? Esses questionamentos te ajudam, muitas vezes, a tomar decisões no presente, que é o que você está plantando para colher lá no futuro.
Então, assim, hábitos mais saudáveis, né? Ter uma rotina que te ajude a ter mais consciência do que você quer lá na frente. Então, ter atividade física como uma prática frequente, cuidar do sono, cuidar da alimentação, mas principalmente se cuidar no sentido de olhar para o que faz sentido para a tua vida. Porque, na verdade, nunca ninguém nos ensina a olhar para si mesmo, né? Então, as mulheres desde cedo aprendem muitas vezes a estudar, a trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar dos outros, mas não tem essa consciência de pensar em si. Então, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero construir para a fase que eu estou agora, mas também como que eu quero me ver lá na frente? Então, quanto mais uma mulher se conhece, percebe os seus ciclos, desenvolve essa autopercepção e esse autoconhecimento, mais ela vai ter a probabilidade de se gostar, de se entender. E quanto mais tu se gosta, quanto mais tu se percebe, mais você se cuida. E quanto mais você se cuida, mais qualidade de vida e bem-estar você vai tendo. Então é meio que um processo, é uma escolha também. Perfeito. E como a gente sabe que a gente não foi treinada para isso, é possível na terapia montar um plano de ação para esse envelhecimento ser de forma saudável? Com toda certeza, né? Essa percepção do que eu quero para a minha vida, independente da fase que eu estou, ela pode ser tanto não só olhando para o futuro, porque hoje a gente só vive o presente, mas nesse presente ter em mente o que eu quero, quais são os meus objetivos, quais são meus projetos, e isso vai mudando às vezes ao longo da vida, né? E com a maturidade, a gente também pode se dar o direito a escolher outras coisas, ou mudar rotas no meio do caminho. Não é porque eu fiz uma escolha lá atrás que eu tenho que manter essa escolha a todo custo, até o fim da vida, mesmo que aquilo às vezes não faça mais sentido. Então, uma reflexão que a gente tem que fazer com muita frequência é o que faz sentido na minha vida, tanto na fase que eu tô, e também projetando um pouquinho o que eu quero lá na frente. Isso faz toda a diferença, porque isso é como assim, se você vai andar de carro e não põe no GPS, para onde você vai? Então, saber o que eu quero, saber onde eu quero chegar e como eu quero chegar, já nos adianta o caminho, né? Tem algumas fases, em alguns momentos da vida, que às vezes eu não sei direito o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Esse pode ser um primeiro passo, né? Mas não desistir de si. Porque ao longo da vida, pessoas entram, saem, e a única pessoa que vai estar contigo ao longo da tua vida toda é você mesma. Então, o teu maior investimento tem que ser em você, no teu autoconhecimento, no que faz sentido para você. Porque é só isso que vai fazer a vida de fato ter sentido. Verdade. E eu penso também que a internet, ela tem muitos pontos positivos, mas infelizmente nessa comparação de ver muitas mulheres com mais idade, com uma pele perfeita, um corpo perfeito, uma vida perfeita, e muitas vezes a gente com filho, marido, trabalho, casa, não consegue investir todo o tempo que elas investem em beleza e acaba tendo uma certa frustração. Essa busca constante pela beleza ou essas comparações excessivas, elas trazem um prejuízo na saúde mental, um adoecimento até para algumas mulheres. Porque, primeiro, a única comparação que a gente pode usar como de fato faz sentido para nós é com nós mesmas. Então, tem coisas que o processo do envelhecimento vai trazendo e é desconfortável, é desagradável. Eu não preciso me conformar com o que vai acontecendo. Eu posso tentar melhorar o que é possível. Temos vários recursos que, de fato, podem ajudar a pessoa a se sentir melhor, ou alguns procedimentos, né? Mas isso tudo na medida do que é de um equilíbrio, do que pode ser saudável, porque tudo que é excessivo acaba sendo prejudicial. Tanto essas comparações com o que a gente consome, às vezes, na rede social, que, como você bem trouxe, são recortes, e ninguém coloca o pior cenário, né? Tudo que está ali tem uma proposta por trás disso, e a vida real a gente sabe que muitas vezes é mais delicada, não tem filtro, tem as dificuldades, e lidar com o processo de envelhecimento, ele pode ser mais leve ou mais pesado, dependendo de como você vai escolhendo esse processo ao longo do caminho também. Perfeito, adorei.
Obrigada por compartilhar conosco tanta informação. Até a próxima. Obrigada. Mitos e verdades sobre a endometriose. Vou fazer todas essas perguntas para o nosso ginecologista, especialista no assunto, mas tenho aqui algumas perguntinhas na mão para ver se ele sabe responder todas. Bora, Tá vamos pronto lá. aí? Tô pronto. Então vamos lá. Toda mulher com endometriose é infértil? Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito, tá? Algumas mulheres, mesmo em graus mais severos de endometriose, podem sim engravidar de forma espontânea, principalmente quando mais jovens. Já em outras mulheres, mesmo com a endometriose num grau mais leve, muitas vezes até mesmo assintomático, elas podem não engravidar. Então, não necessariamente toda mulher que tem endometriose não vai conseguir engravidar. Perfeito. Se o ultrassom estiver normal, não tem endometriose? Mito. Mito também, tá? A gente tem alguns exames específicos para investigação de endometriose hoje. Atualmente a gente usa o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância de pelve com preparo intestinal. Nos ultrassons transvaginais de rotina, dificilmente o médico vai conseguir avaliar se tem endometriose na pelve da mulher. Algumas vezes, aquele médico que faz o ultrassom transvaginal de rotina, ele pode ter uma especialização em endometriose, então ele pode suspeitar, mas não é o exame ideal para fazer esse diagnóstico. Eu gosto de reforçar, o diagnóstico da endometriose ele é cirúrgico. Somente depois de a gente fazer uma videolaparoscopia, a gente consegue confirmar que aquela mulher tem endometriose. Perfeito. A gravidez cura a endometriose? Não. Durante a gravidez, a endometriose ela pode ficar estável, porque a mulher fica alguns meses sem menstruar, então ela acaba não tendo tantos sintomas, né? Assim como no puerpério, que a mulher também segue normalmente sem menstruar quando amamenta, então esses sintomas reduzem, mas a doença continua lá. Agora uma parecida. Menopausa. A menopausa, ela resolve a endometriose? Então, em parte é um mito, tá? A endometriose ela é uma doença estrogênio dependente. O estrogênio, quando a mulher entra na menopausa, ela para de produzir esse hormônio. Então, teoricamente, ela deveria parar de sentir os sintomas. Porém, principalmente nas pacientes que têm um grau mais severo de endometriose, onde essa endometriose já é muito profunda, já atinge nervos, porque a endometriose é uma doença do colágeno. E quando ela é muito profunda, mesmo sem a mulher ter a produção de estrogênio, ela pode sim ter dor pélvica, mesmo já na menopausa. A cirurgia é o único tratamento para endometriose? Essa é mais difícil. Sim e não, tá? Eu considero que sim, o tratamento efetivo, a única forma de se resolver a doença é removê-la cirurgicamente, tá? O que a gente usa de tratamento hormonal é para controle de sintomas, ou um anticoncepcional de uso contínuo, ou a tentativa de se utilizar um Dilmirena, ou um implante de hormônios. Mas isso tudo serve para estabilizar a doença ou ao menos tentar diminuir os sintomas. O tratamento em que a gente consegue remover a doença e tratar totalmente os sintomas da paciente, ele é sim cirúrgico. Endometriose acontece por falta de higiene ou por algum tipo de infecção? Não, isso é mito também. A endometriose ela é uma doença, cada vez mais a gente tem certeza disso, de origem genética, embriológica. Quando a mulher quando o embrião ainda está sendo formado, é ali que algumas células aparecem no lugar errado e aí a doença acaba se desenvolvendo ainda na fase embriológica da mulher. Mulheres jovens não podem ter endometriose? Podem, até mesmo meninas. Quando eu atendo meninas com 15, 16, 17 anos que já têm muita dor desde a primeira menstruação, eu já parto para uma investigação, sim, de endometriose. Então, mulheres jovens podem, sim, também ter endometriose. A endometriose é uma doença rara? Não, ela é muito comum. Nem todas as mulheres têm sintomas, mas ela não é rara. É muito comum de a gente encontrar. Anticoncepcional tem ligação com a endometriose? Causa endometriose? Não, o anticoncepcional não causa e ele pode ajudar no controle dos sintomas da doença. Ele não trata a doença, isso eu gosto de reforçar. Mas ele pode ajudar no controle dos sintomas. A retirada do útero é um tratamento para endometriose? Também. Quando a endometriose acomete o útero, que é a chamada adenomiose, a gente pode sim considerar a sua retirada também. Mas a endometriose que está na pelve, não necessariamente a gente precisa remover o útero para tratar.
Com o passar do tempo, a endometriose piora? Sim, principalmente nas mulheres que menstruam, ou seja, que utilizam ou métodos não hormonais, ou que não utilizam nenhum método anticoncepcional. A cada menstruação, a cada mês de sangramento, a doença pode sim se estender cada vez mais. Prática de atividade física agrava a endometriose? Não. Mas algumas mulheres podem sentir mais dor pélvica durante a atividade física, principalmente na endometriose mais grave, endometriose mais profunda. Mas não é o exercício que vai piorar a doença. A alimentação cura a endometriose? Não cura, mas ajuda a controlar os sintomas também. Dieta anti-inflamatória, uma alimentação saudável ajuda no controle dos sintomas, porque é uma doença inflamatória. Então, uma alimentação anti-inflamatória pode ajudar, mas também não cura. Se a mulher sente dor e toma um analgésico e a dor passa, significa que não é endometriose? Não necessariamente. Claro, pode ser dor intestinal, pode ser alguma outro tipo de infecção na pelve, mas não necessariamente. A endometriose pode virar um câncer? Não. Em princípio, a gente sabe que é uma doença que se expande ou que acomete outros órgãos como um câncer, mas ela, em princípio, não aumenta o risco de câncer na mulher. Depois do tratamento, a endometriose nunca mais volta? Não necessariamente. Primeiro que o tratamento tem que ser bem feito por alguém que seja especializado em endometriose. E sim, principalmente nas mulheres que têm endometriose em graus mais severos, a doença pode sim retornar de uma forma avançada novamente. A laparoscopia é sempre necessária para fazer o diagnóstico? Sim e não, né? O diagnóstico ele é cirúrgico, mas nem toda mulher a gente vai levar para a cirurgia só para se fazer esse diagnóstico. Vai depender muito dos sintomas e avaliar se ela responde ao possível tratamento, né, o controle dos sintomas com a utilização de hormônios. Mulheres magras, elas são mais acometidas pela endometriose? Não, isso também é um mito. Então, eu acho que o doutor tá assim, ó, super afiado, respondeu uma atrás da outra. Muito obrigada. Obrigado, Mari, por tirar as nossas dúvidas, né? É sempre muito importante. Se você quer entender um pouco mais, vai no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura o Dr. Felipe Lanner lá e daí agenda a tua consulta e tira mais dúvidas. Caso a gente não tenha respondido todas, né? Isso aí, espero vocês lá. Até a próxima. Obrigado, Mari. Até mais. Tudo que você precisa saber sobre hiperconectividade. Nós vamos abordar esse assunto. Eu trouxe a nossa psicóloga, a Rúbia, para falar um pouquinho sobre esse tema. Bem-vinda novamente. Obrigada. Sempre bom te receber para entender um pouco mais sobre esses universos que você traz para nós do nosso misterioso cérebro. E eu queria entender sobre esse assunto. O que você pode nos falar sobre essa hiperconectividade? Hiperconectividade é um termo que a psicologia empresta da tecnologia. E para a psicologia representa as pessoas que ficam hiperconectadas a telas, a aplicativos, enfim, tudo que a pessoa fica hiperconectada naquele mundo virtual, porém desconectada de si mesmo. Não sei porque sussurrou para mim, mas é verdade. Nós estamos vivendo um momento de muita conexão virtual e pouca conexão presencial. Eu me cobro muito em relação a isso, mas sabe uma coisa que eu comento com as pessoas? É como se o momento em que eu fico nas telas, eu desligasse o meu cérebro. Porque a minha cabeça tá sempre pensando em alguma coisa. E ali eu já tenho as minhas sensações todas supridas ali. Então eu não penso, eu só fico ali, me deliciando e mandando mais informação. Só que ao invés de eu estar relaxando, eu tô mandando mais coisa pro cérebro, né? E isso deve gerar uma bola de neve, por isso que eu tô sempre cansada. Me fala um pouco sobre esse tema. Então, a hiperconectividade é um tema super atual, porque todas as pessoas estão, como você acabou de descrever, né? Inclusive crianças, né? E as pessoas utilizam as telas para o relaxamento. Mas os aplicativos, eles foram feitos, de fato, para nos conectar, para nos viciar, para nos deixar ali hiperconectados àquilo que você está fazendo virtualmente. Esse processo, em que você acha que você está relaxando, na verdade,
você está mandando mais estímulo para o seu cérebro. Ele tá, por mais que os conteúdos são curtos, né? Os reels são curtos, os conteúdos são mais curtinhos, você acaba absorvendo muita informação e isso faz uma estafa mental. Isso te deixa mais cansado ainda, prejudicando o sono, aumentando a ansiedade, aumentando os níveis de estresse, causando isolamento social, porque muitas pessoas hoje preferem ficar em casa conectadas a uma tela do que conviver em sociedade com família, com amigos, participar de uma confraternização, de um happy hour. É um perigo. É um perigo. É um grande perigo. E a gente percebe que as pessoas estão doentes, estão diferentes. E realmente essa era digital agravou tudo isso, né? Sim, agravou. Mas a gente também não pode levar só para o lado ruim. Por quê? Porque a tecnologia ela veio para nos ajudar, como uma ferramenta. A questão é como nós usamos. O que nós fazemos com a tecnologia, né? A quantidade de tempo e a qualidade do conteúdo que você usa é o que determina também muito se você vai passar por um processo de adoecimento ou não. Então, se você conseguir usar como uma ferramenta, muitas vezes de trabalho, mas ter os teus momentos de pausa em que você desconecta do virtual, mas se conecta consigo mesmo, com a sua família, né? Contempla o que está ao seu redor. Eu costumo falar muito sobre a contemplação, caminhadas contemplativas em que você não leva o celular, não usa o fone, porque você vai utilizar os seus 5 sentidos em uma caminhada contemplativa, por exemplo, né? Ou até mesmo em estar em uma reunião com a família, com os amigos, enfim, uma atividade prazerosa. Porque as telas, elas te deixam hiperconectados e você acha que você está sentindo prazer. Então você substitui os prazeres naturais pelo prazer da tela. Só que o prazer da tela, ele dá um pico de dopamina e ele cai muito rápido. Por isso que você quer mais, mais, mais. E os prazeres naturais, a dopamina ela não aumenta tão rápido. Então é mais natural, o corpo processa melhor. E você consegue viver melhor o seu dia, o seu cérebro capta melhor as informações, aquilo tudo que está acontecendo. Nossa, eu amei essa consulta. Sensacional, faz muito sentido. Muito sentido. Eu lembro que teve um período que eu tinha implantado, assim, depois das 18 eu não pego meu celular. Meu sono melhorou. A ansiedade diminuiu. A qualidade de tudo ficou diferente. E agora eu lembrei que eu preciso. Achei sensacional a caminhada contemplativa. Isso, assim, ó, porque eu tenho uma filha de 7 anos e eu preciso mostrar isso pra ela também. Exatamente. As crianças precisam aprender com o nosso exemplo. Porque se eu, que não nasci com o celular, estou assim, é por conta do meu trabalho, a gente vai se dando desculpas, né, para aceitar os nossos erros. Imagina essas crianças que nasceram já no universo do celular. Então eu preciso que ela compreenda, que ela contemple uma caminhada sem nada, sem música, com o som do pássaro. E aqui, nós em Florianópolis, né, em todo lugar tem coisa, mas o mar, enfim, tem tanta coisa linda para contemplar. E o contato com a natureza, Mari, por si só, ele regula as nossas emoções, regula o sistema nervoso, né? Então sai daquele lugar em que você está olhando os conteúdos e o teu cérebro ele está ativo e ele não entende que aquilo não é real. Então ele emana estímulos para o seu corpo como se aquilo tivesse acontecendo de verdade. Então, você está sentindo alegria ou raiva só em ver os conteúdos. E uma outra coisa muito importante que acontece também com a saúde das pessoas são as comparações. Porque muitas vezes nas redes sociais a gente coloca o que é bonito. Coloca só o que deu certo, né? Poucas pessoas colocam os bastidores. Mas as pessoas se comparam com aquilo que deu certo, com aquilo que é bonito e muitas vezes que nem é verdade. E acaba achando a própria vida muito ruim, acaba desanimando da própria vida. E isso gera ainda mais indisposição, mais irritabilidade, isolamento social, pensamentos negativos, ruminativos e a depressão. Uma frustração desnecessária, né? Porque quando a gente contempla
a natureza, quando a gente contempla a nossa casa, quando a gente contempla a nossa saúde, o que a gente tem é completamente diferente dessa comparação que a gente vive na internet. Exatamente. E a caminhada contemplativa, estar com amigos, fazer coisas que você gosta, que realmente te dão prazer, é uma das formas de você produzir saúde para o seu corpo, né? Você ter bem-estar, você ter uma vida muito mais proveitosa, porque a gestão do tempo fica diferente também. Eu amei esse assunto, achei sensacional, de verdade. Obrigada por compartilhar, estava precisando. E se você gostou desse assunto também, quer entender um pouco mais sobre todo esse universo, sobre como a gente pode cuidar melhor do nosso cérebro, das nossas emoções, pra gente se afastar de ansiedade, de depressão, lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, você encontra a Rúbia. Entra lá e conversa com ela, que ela vai te dar dicas para você ser mais feliz e contemplar mais a sua vida, a natureza. Eu amei. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Hoje em dia tem muita coisa que parece real, mas na verdade não é. Vídeos artificiais, falas tiradas de contexto, cortes enganosos. Os conteúdos mentirosos tentam ao máximo imitar a realidade para parecer confiáveis. Em uma simples visita às redes sociais, você vai encontrar milhares de conteúdos que imitam o formato de notícias reais, com manchetes convincentes, imagens editadas e criações de inteligência artificial. Isso é tão comum que quase 90% dos brasileiros admitem já ter acreditado em fake news. E não há por que ter vergonha disso. Cair em fake news não é problema. O problema é produzi-las e compartilhá-las intencionalmente. Por isso, mesmo que algo pareça real, mas sou estranho, pesquise um pouco mais. Repare nos gestos, movimentos faciais e tom de voz. Se algo parecer artificial, desconfie. Veja outras fontes e confirme as informações daquilo que você recebe antes de compartilhar. A verdade nem sempre é a notícia mais chamativa, mas é sempre a mais importante. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite.
Primer Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.